Estou olhando estes folhetos de cruzeiro pelo Mediterrâneo ao que parecem horas, enquanto a chuva de outono bate nas minhas janelas aqui em Campinas, São Paulo. Aos 67 anos, pensei que o drama familiar estava para trás, mas estava muito enganada. O som de sapatos italianos caros no meu piso de porcelanato anunciou a chegada do meu filho mais velho Ricardo antes mesmo de vê-lo. Ele tem 42 anos agora, bem-sucedido, imponente, tudo o que esperei que se tornasse quando eu fazia plantões duplos como enfermeira para pagar os estudos dele depois que o pai morreu há 15 anos. Mãe, precisamos conversar, disse, e meu estômago despencou. Eu conhecia esse tom. Levantei os olhos dos folhetos de viagem, fotos de ilhas gregas antigas e costas italianas que eu e meu neto Gabriel estávamos sonhando há meses. O que te preocupa, filho? Ricardo puxou uma cadeira com aquele jeito deliberado que ele faz tudo, como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios. É sobre esse cruzeiro que você está planejando com o Gabriel. A Patrícia e eu não achamos que seja apropriado. As palavras me acertaram como um tapa. Eu estava planejando essa celebração de formatura do ensino médio para meu neto de 18 anos, desde que ele começou o terceiro ano. A entrada já estava paga, os passeios reservados. Gabriel estava contando os dias. Não entendo, consegui dizer. O Gabriel está esperando isso há meses. Ricardo se inclinou para a frente com aquela expressão condescendente que eu aprendi a odiar. Olha, mãe, você sabe que a gente te ama. Mas o Gabriel precisa se concentrar nas inscrições da faculdade, não ficar passeando pela Europa. E, francamente, a influência do André nele não tem sido positiva. Ali estava meu filho mais novo André, o irmão de 38 anos do Ricardo que lutou contra vícios e mal consegue manter trabalho estável na construção civil. A decepção da família, segundo o Ricardo. O André é pai dele, Ricardo. E essa viagem não é sobre o André, é sobre celebrar a conquista do Gabriel. É mesmo? A voz do Ricardo tomou aquele tom superior que fazia minha pressão subir. Ou é sobre você se sentindo culpada por não ter conseguido dar ao André as mesmas oportunidades que eu tive? Eu queria jogar minha xícara de café nele. Em vez disso, segurei mais forte, sentindo a porcelana esquentar nas minhas palmas. Já reservei o cruzeiro, Ricardo. O dinheiro já foi gasto. A mandíbula dele se contraiu, um sinal que ele tinha desde criança quando não conseguia o que queria. Então cancela. Pega o reembolso. Usa esse dinheiro para algo prático, talvez ajudar com as despesas da faculdade do Gabriel, em vez de bancar essa fantasia. Estudei o rosto do meu filho, procurando vestígios do menino pequeno que se escondia na minha cama durante tempestades. E se eu não fizer isso? Então a Patrícia e eu vamos ter que reconsiderar nosso acordo. Cada palavra foi calculada, precisa. Você sabe o quanto a gente ajuda com as despesas do Gabriel, seguro do carro, celular, material escolar. A gente tem ficado feliz em fazer isso porque queremos o melhor para ele. Mas se você vai minar nossa autoridade, a ameaça pairou entre nós como uma lâmina. Ricardo e sua esposa Patrícia tinham sido generosos, eu reconheço. Eles intervieram para ajudar com as despesas do Gabriel quando a renda esporádica do André não dava conta, o que era frequente. Mas agora eu percebi que não tinha sido generosidade. Tinha sido controle. Você está me pedindo para escolher entre meu neto e meu filho, eu disse. Estou pedindo para você ser prática. André tem 38 anos, mãe. Quando você vai parar de passar a mão na cabeça dele? Depois que Ricardo saiu, fiquei sozinha na minha sala de jantar enquanto a escuridão se instalava. Os folhetos do cruzeiro pareciam zombar de mim da mesa. Lá fora, as primeiras folhas do outono rodopiavam no vento, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo fundamental estava prestes a mudar na família Oliveira para sempre. Mas o que Ricardo não sabia era que seu ultimato tinha despertado algo em mim. Algo que estava adormecido desde os dias em que eu lutava com unhas e dentes para sustentar meus filhos depois da morte do pai deles. A velha Helena Oliveira estava despertando, e ela não gostava de ameaças. 3 dias depois do ultimato do Ricardo, eu ainda estava olhando para o meu celular, o contato do Gabriel destacado na tela. Eu tinha prometido ligar para ele sobre os preparativos finais do nosso cruzeiro, mas toda vez que começava a discar, as ameaças do Ricardo ecoavam na minha cabeça. A campainha interrompeu minha paralisia. Pela fechadura, vi André parado na minha varanda, curvado contra o frio de maio. Meu filho mais novo parecia exausto, manchas de tinta na roupa de trabalho, aquela jaqueta de segunda mão que ele se recusava a deixar eu trocar. Aos 38 anos, ele carregava o peso de muitas decepções, muitas promessas quebradas para si mesmo e outros.
Oi, mãe, disse quando abri a porta, seu sorriso cansado mas real. O Gabriel mencionou que você parecia estressada quando falou com ele ontem. Tudo bem. Levei ele para a cozinha, automaticamente começando nosso ritual do café, algo que compartilhávamos desde que ele tinha idade suficiente para beber. A rotina familiar acalmou meus nervos. O Ricardo veio no começo da semana, comecei, vendo o rosto do André mudar. Ele não quer que o Gabriel vá no cruzeiro. A mandíbula do André se contraiu, mas ele manteve a voz nivelada. Deixa eu adivinhar, má influência, pai irresponsável, mau exemplo. Algo assim. Servi nosso café, grata por minhas mãos estarem mais firmes agora. Ele está ameaçando cortar o apoio financeiro que eles dão para as despesas do Gabriel se eu continuar com a viagem. Caramba, mãe. André passou uma mão pelo cabelo grisalho. Eu sabia que o Ricardo era controlador, mas ele não está errado sobre o dinheiro, né? Sentei na frente dele, notando como a roupa de trabalho pendia solta no corpo dele. Será que ele estava comendo o suficiente? Você sabe que eu estico cada real da minha aposentadoria, e o Ricardo e a Patrícia realmente ajudam significativamente com o seguro do carro do Gabriel, o celular dele, o material, eu sei. A voz do André era baixa, derrotada. E sei que não posso igualar o que eles contribuem. O trabalho na construção tem sido irregular, e depois da pensão alimentícia. Ele parou, olhando para o café como se tivesse respostas. Estendi a mão e cobri a dele com a minha. Isso não é sobre dinheiro, André. É sobre nosso neto experimentar algo maravilhoso antes de ir para a faculdade. Não, mãe. É sobre controle. André me olhou, e vi algo que não via há anos: fogo. O Ricardo tem sistematicamente minado minha relação com o Gabriel durante anos. Os presentes caros que não posso igualar, os cursos preparatórios que não posso pagar, se posicionando como tio estável enquanto eu sou só o pai fracassado que não consegue prover. A verdade me atingiu como água fria. Eu tinha visto essa dinâmica se desenvolver, me dizendo que estava sendo neutra, mas meu silêncio tinha sido cumplicidade. Meu celular vibrou, uma mensagem do Ricardo. Já decidiu sobre o cruzeiro? Precisamos saber até amanhã para podermos fazer arranjos alternativos para as despesas do Gabriel se necessário. Mostrei a mensagem para André, vendo seu rosto endurecer. Arranjos alternativos, repetiu. Ele já está planejando te cortar fora. Talvez eu devesse cancelar a viagem, me ouvi dizendo, odiando quão derrotada eu soava. Não. A voz do André era firme, mais forte do que eu tinha ouvido em anos. Mãe, você já sacrificou o suficiente por nós dois. O Ricardo esqueceu o que você fez para construir essa família, mas eu não esqueci. Naquela noite, sozinha no meu quarto, tirei o cofre de metal que guardava no meu armário. Dentro estavam documentos que a maioria das pessoas esquecia que existiam: a escritura desta casa, apólices de seguro de vida, extratos de investimentos. Ativos que acumulei através de décadas de economia cuidadosa e o pagamento do seguro de vida do meu marido. Ricardo sempre assumiu que herdaria tudo. Afinal, ele era o bem-sucedido, o responsável. Ele fez comentários ao longo dos anos sobre eventualmente cuidar dos bens da família e garantir que tudo fosse administrado adequadamente. Mas enquanto olhava esses papéis, percebi algo que Ricardo tinha esquecido: meu nome estava em tudo. E eu estava longe de ser indefesa. Na manhã seguinte, fiz 2 ligações. A primeira foi para minha advogada de sucessões, marcando um compromisso para a semana seguinte. A segunda foi para Gabriel. Vó, já decidiu sobre o cruzeiro? O papai parece achar que você pode cancelar. Faça suas malas, meu amor, disse, me surpreendendo com quão calma eu soava. Vamos ver o Mediterrâneo. Só eu e você. O que eu não disse ao Gabriel foi que também fiz uma terceira ligação para meu consultor financeiro. Se Ricardo queria jogar pesado financeiramente, ele estava prestes a aprender que sua mãe jogava esse jogo muito antes dele nascer. Cruzeiro era só o começo. Você fez o quê? A voz do Ricardo estourou pelo meu celular como um chicote. Eu estava sentada no escritório da minha advogada numa manhã fresca de junho, tendo acabado de assinar papéis que remodelariam o futuro da minha família para sempre. Estabeleci um traste, repeti calmamente, vendo minha advogada, doutora Fernanda Santos, organizar os documentos com precisão profissional. Para a educação e futuro do Gabriel. A casa, os investimentos, o seguro de vida, tudo será administrado pelo traste. O silêncio do outro lado se estendeu tanto que me perguntei se Ricardo tinha desligado. Finalmente, mãe, precisamos conversar. Pessoalmente.
Agora. 20 minutos depois, Ricardo irrompeu pela minha porta da frente sem bater, algo que resultaria numa bronca severa quando ele era mais novo. Seu rosto estava vermelho, seu cabelo geralmente perfeito desarrumado de passar as mãos por ele. Você não pode estar falando sério sobre essa bobagem de traste, disse, sem se incomodar com cortesias. A Patrícia e eu temos planejado. Planejado o quê, exatamente? Mantive minha voz nivelada, embora meu coração estivesse acelerado. Planejado como administrar meus bens depois que eu for. Planejado o futuro do Gabriel sem consultar o pai dele. A boca do Ricardo se abriu e fechou como um peixe. Não é isso. Estávamos pensando nos melhores interesses da família. De qual família? A pergunta saiu mais cortante do que eu pretendia. Porque de onde estou sentada, você tem sistematicamente excluído metade desta família por anos. Me mudei para a sala, me acomodando na minha poltrona favorita, a que meu marido comprou para o nosso 20º aniversário. Ricardo me seguiu, olhando ao redor da sala como se a visse pela primeira vez. Talvez tivesse esquecido que esta era minha casa, não sua futura herança. O André não tem educação financeira para lhe dar. O André não tem nada para lhe dar, interrompi. O traste é para o Gabriel. E antes que pergunte, não, você não é o administrador. O rosto do Ricardo ficou branco. Então quem? Doutora Fernanda Santos, minha advogada. Ela vai administrar tudo segundo minhas instruções até o Gabriel fazer 25 anos. A casa continua minha até eu morrer, depois vai para o traste. O dinheiro já foi transferido. Vi meu filho mais velho bem-sucedido e confiante desmoronar diante dos meus olhos. Todas as suas suposições sobre seu futuro, sua segurança financeira, seu controle sobre a narrativa da família foram embora com algumas assinaturas. Isso é sobre o cruzeiro, né? Disse finalmente. Mãe, se você quer fazer essa viagem tanto assim, só vai. A gente pode resolver alguma coisa. Não é mais sobre o cruzeiro, Ricardo. Me inclinei para a frente, olhando nos olhos dele. É sobre você ameaçar usar dinheiro como arma contra seu próprio irmão e sobrinho. É sobre você achar que poderia me manipular para tirar o André da vida do Gabriel. Eu nunca disse, você não precisou dizer diretamente. Mas era isso que estava fazendo. Minha voz ficou mais forte a cada palavra. Você passou anos se posicionando como a verdadeira figura paterna do Gabriel, enquanto trata o André como alguma influência perigosa que precisa ser controlada. Ricardo afundou no sofá, de repente parecendo mais velho que seus 42 anos. O André tem problemas, mãe. Problemas reais. Histórico de vício, instabilidade no trabalho e ele está limpo há 3 anos, rebati. Está trabalhando construção civil estável, pagando pensão alimentícia, aparecendo nos jogos e eventos escolares do Gabriel. Mas você só vê os fracassos dele. A sala ficou silenciosa exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no canto, outra peça que Ricardo provavelmente assumiu que seria dele algum dia. E nós? A voz do Ricardo era pequena agora, vulnerável. E eu e a Patrícia? Fomos bons com você, mãe. Fomos responsáveis. Por um momento, vi o menininho que costumava me trazer dentes de leão e chamá-los de flores. Vocês foram bons comigo, filho. Mas ser bom não te dá o direito de controlar como eu amo o resto da minha família. Então é isso? Você está nos cortando fora? Suspirei, de repente sentindo cada um dos meus 67 anos. Não estou cortando ninguém, Ricardo. Mas também não vou deixar ninguém cortar mais ninguém. O traste garante que o futuro do Gabriel esteja seguro sem condições. E você e a Patrícia são bem-vindos na vida dele e na minha, contanto que lembrem que o André também é. Naquela tarde, depois que Ricardo saiu parecendo abalado, liguei para Gabriel. Vó, só faltam 2 semanas para o nosso cruzeiro. Tenho praticado minhas frases em italiano. Mal posso esperar para ouvir, disse, sorrindo pela primeira vez em dias. E Gabriel? Seu pai vai ao aeroporto nos despedir. A felicidade na voz do meu neto valia cada real naquele traste ponto em pé no deck do cruzeiro enquanto nos afastávamos do Porto de Santos, vi a costa brasileira encolher na distância. Gabriel estava ao meu lado, seu rosto de 18 anos brilhando de animação enquanto apontava golfinhos correndo junto ao nosso navio. 3 semanas tinham passado desde que assinei aqueles documentos do traste, e o terremoto familiar que se seguiu finalmente se assentou numa nova realidade. Vó, olha.
A voz do Gabriel carregava alegria pura enquanto filmava os golfinhos com seu celular. O pai vai amar esse vídeo. André tinha mesmo vindo nos despedir, apesar da tentativa de última hora do Ricardo de agendar uma reunião de família exatamente na hora da nossa partida. Meu filho mais novo parecia orgulhoso ali no terminal, vendo seu filho embarcar numa aventura que ele não poderia ter proporcionado sozinho. A conversa com Ricardo na noite antes da nossa partida se repetia na minha mente enquanto sentia a brisa do oceano no meu rosto. Não entendo por que você está fazendo isso com nossa família, Ricardo tinha dito, sentado rigidamente na minha sala com Patrícia ao lado, ambos parecendo que estavam num velório. Não estou fazendo nada com nossa família, tinha respondido. Estou protegendo ela. Patrícia tinha falado então, sua voz tensa de raiva mal controlada. Helena, não fomos nada além de apoio. Ajudamos com as despesas do Gabriel sem reclamar. Incluímos ele nas nossas férias em família. Incluíram ele nas férias de vocês enquanto especificamente excluíam o pai dele, corrige. Vocês sabem que Gabriel me perguntou mês passado por que tio Ricardo e tia Patrícia nunca convidam o pai dele para os encontros de família? Um jovem de 18 anos não deveria ter que navegar esse tipo de política familiar. A lembrança da expressão chocada da Patrícia ainda me trazia satisfação. Eles tinham sido tão cuidadosos na exclusão do André, tão sutis no enfraquecimento dele, que se convenceram de que estavam sendo caridosos ao invés de controladores. Esse cruzeiro vai ser bom para os dois, tinha continuado. Gabriel precisa ver que amor e memórias importam mais que dinheiro, e André precisa ver que alguém acredita que ele merece coisas boas também. Agora, 3 dias na nossa aventura mediterrânea, vi Gabriel fazendo videochamada com o pai da nossa cabine com varanda, mostrando o pôr do sol sobre as ilhas gregas. O rosto do André na tela do celular estava cansado, ele tinha pego turnos extras para cobrir as despesas que Ricardo e Patrícia cortaram, mas seu sorriso era genuíno enquanto ouvia a conversa animada do Gabriel sobre ruínas antigas e sabores de gelato. Pai, você devia ver esse pôr do sol. A avó disse que vamos ver uns ainda melhores quando chegarmos em Santorini. Estou vendo através dos seus olhos. Filho, veio a voz do André pelo telefone. Isso é ainda melhor. Depois que Gabriel terminou a ligação, se virou para mim com uma expressão pensativa. Vó, por que tio Ricardo era tão contra essa viagem? Considerei minhas palavras cuidadosamente. Gabriel era esperto o suficiente para ter notado a atenção da família, o jeito que conversas paravam quando ele entrava nos quartos, o agendamento cuidadoso que mantinha seu pai e tio separados. Às vezes as pessoas acham que sabem o que é melhor para outros, disse finalmente. E às vezes estão erradas. Mas tio Ricardo e tia Patrícia realmente ajudam muito com minhas coisas, Gabriel disse, se apoiando na grade da varanda. Ouvi eles falando com a mãe sobre como o pai realmente não pode pagar. Dinheiro não é amor, meu querido. Me mudei para ficar ao lado dele, olhando o Mediterrâneo infinito. Seu pai trabalha turnos duplos às vezes só para garantir que você tenha o que precisa. Seu tio passa cheque. Os dois te amam, mas mostram de jeito diferente. Naquela noite no jantar, Gabriel me surpreendeu pedindo em italiano fluente. Ele tinha praticado por semanas, disse, porque queria se conectar com a cultura, não só observar. Enquanto via navegar confiante pelo cardápio e encantar nosso garçom italiano, percebi que essa viagem estava dando algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Confiança nas próprias capacidades, independente do drama da família. Na nossa última noite a bordo, enquanto navegávamos em direção a Roma, Gabriel e eu sentamos no deck sob um céu de estrelas que nunca tinha visto tão claramente em Campinas. Vó, disse baixinho, eu sei que você mudou alguma coisa. Com negócios de dinheiro. Tio Ricardo tem estado diferente desde que saímos. A mãe me disse que ele tem ligado muito, perguntando quando voltamos. Olhei para meu neto, realmente olhei para ele. 18 anos, prestes a começar a faculdade, preso entre dois lados de uma família que tinha jogado cabo de guerra com sua lealdade por anos. Me certifiquei que seu futuro está seguro, disse simplesmente. Não importa o que aconteça entre os adultos desta família, você vai ficar bem. E o papai? Seu pai também vai ficar bem. Ele é mais forte do que as pessoas dão crédito. Gabriel assentiu, depois sorriu. Tio Ricardo provavelmente está bem bravo, né? Provavelmente, admiti. Mas vai passar. E se não passar, bem, essa é a escolha dele. Quando nosso navio se aproximou da costa italiana na manhã seguinte, senti algo que não experimentava há anos, paz completa com minhas decisões. Tinha passado décadas tentando equilibrar as necessidades de todos, mantendo paz, evitando conflitos.
Mas às vezes a paz não vale o preço que você paga por ela. Gabriel ficou ao meu lado enquanto Roma aparecia à vista, seu celular já pronto para capturar o momento. Essa foi a melhor viagem de todas, vó disse. Depois pausou. Você está preocupada em voltar para casa? Com o tio Ricardo? Sorri, sentindo o sol Mediterrâneo no meu rosto uma última vez. Não mais, meu querido. Aprendi algo importante nessa viagem. Às vezes as pessoas que dizem ter seus melhores interesses no coração só estão cuidando dos próprios. E às vezes você tem que escolher quem merece sua lealdade. O traste que estabeleci garantiria a educação e segurança futura do Gabriel, administrado por profissionais ao invés de política familiar. Ricardo não herdaria nada menos que pudesse provar que aprendeu a tratar o irmão com respeito. E André? André finalmente veria que alguém acreditava que ele merecia coisas boas. A velha Helena Oliveira, aquela que lutou pela sobrevivência da família depois da morte do marido, tinha voltado. E não estava mais aceitando ultimatos de ninguém. Enquanto nosso navio atracava em Roma, percebi que esse cruzeiro mediterrâneo foi mais que umas férias. Foi uma declaração de independência da manipulação financeira, do favoritismo familiar e do trabalho exaustivo de manter todo mundo feliz às custas do que era certo. Ricardo queria jogar pesado financeiramente? Que começasse o jogo. Mas dessa vez, a bola estava na minha quadra, e eu jogava esse jogo muito antes dele nascer.